Boa noite, irmãos. Vamos dar graças para que a gente possa iniciar a pregação para jovens. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra, para aprender mais de Ti e da Tua vontade. Te pedimos, Pai, que nos guie durante esses próximos minutos, nos ajude a compreendermos aquilo que Tu quer falar a nós, que possamos estar atentos, que a palavra possa encontrar em nosso coração um solo fértil e que possa dar muitos frutos na nossa vida, uma vida de obediência à Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos para que ninguém possa roubar ou nos distrair daquilo que Tu tens para nós. Por tudo isso, Pai, nós te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Todas as conferências têm lá pregação de jovens, ou pregação para jovens, né? Mas eu costumo brincar que é de jovens de 0 a 100 anos, porque a palavra ela é útil para todos nós. Ela não é útil somente para um nicho específico de irmãos, mas toda a palavra ela é útil. Toda a palavra ela é apta para a edificação. Eu pedi para o Jonathan mandar no grupo dos jovens uma enquete sobre qual o tema os jovens queriam um estudo rápido, né? E na enquete saiu um resultado e motivado por esse resultado, hoje nós estamos trazendo esse texto para a nossa consideração e para a nossa meditação. Então, convido a todos a abrir Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Até aqui. O que a palavra está nos dizendo agora, irmãos? E isso serve para todos nós, sendo jovens ou não. Existe uma coisa que é chamada lá fora de o mal do século. Os irmãos sabem do que se trata? O que é o mal do século? A ansiedade. A ansiedade. E a ansiedade, uma das definições de ansiedade é excesso de preocupação. É o excesso de pensamento, é o excesso de preocupação, e isso torna as pessoas ansiosas. E isso ataca, irmãos, todas as pessoas, sejam elas cristãs ou incrédulas. Todos estão sujeitos, a algum momento de suas vidas, a estarem ansiosas.
E isso também acontece com os nossos jovens. Infelizmente, é o que nós temos visto, muitos jovens com muita ansiedade, muita preocupação, um excesso de preocupação. E o texto que nós lemos, irmãos, é um texto que fala justamente o contrário, é o antídoto para a ansiedade. Os incrédulos, eles buscam, às vezes, um alívio da ansiedade na bebida, nas festas, nas drogas, nas más companhias, em vícios diversos, jogos, mas isso acaba deixando essas pessoas incrédulas cada vez mais o quê? Depressivas. Mas nós que somos cristãos, nós que por um momento ou outro possamos estar ansiosos, a palavra vem nos oferecer um antídoto. Jovem, não andeis ansiosos. A palavra de Deus começa aqui no versículo 4, como nós lemos, dizendo, e aqui, irmãos, é um versículo imperativo, aqui a gente vê uma ordem. Não é uma lei, mas é uma ordem, é um encorajamento para nós. O que diz no versículo 4? Regozijai-vos sempre no Senhor. E aí ele repete, outra vez digo, regozijai-vos. Irmãos, nós temos inúmeros, incontáveis motivos para nos alegrar. Incontáveis motivos. Se nós olharmos para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz, ela é a resposta e ela resolve qualquer problema que a gente possa dar atenção ou valor. Quando nós pegamos o nosso problema, quando nós pegamos a nossa preocupação e nós olhamos para a cruz, como essa coisa se torna pequena? Os irmãos percebem? Não há absolutamente nenhuma preocupação que seja tão grande ou mais importante do que a cruz de Cristo. E quando eu digo a cruz de Cristo, eu digo do que o nosso Senhor fez por nós ali. Nós que estávamos perdidos, nós que tínhamos um destino terrível, o Senhor sozinho fez tudo por nós. Nós não fizemos nada. Sabe? O Senhor, ele se ofereceu, ele cumpriu toda a justiça que estava reservada a nós em si mesmo. Todo o castigo que estava sobre nós ficou sobre ele. Toda a condenação que estava sobre nós ele assumiu essa condenação em nosso lugar. Então, muitas vezes a gente se preocupa com coisas e a gente, às vezes, aumenta o tamanho dessas preocupações, mas se nós simplesmente parássemos e pensar, será que esse problema é tão grande a ponto de eu ficar triste? A palavra de Deus diz aqui, versículo 4, regozijai-vos, alegrai-vos. E aqui, irmãos, é um encorajamento, é uma ordem. Ah, mas eu estou triste. A palavra diz, regozijai-vos. Ah, mas eu estou doente. A palavra diz, regozijai-vos. Ah, mas eu estou passando por uma situação difícil. Regozijai-vos. Essa é a resposta. Regozijai-vos. Mas não é um regozijo qualquer. O versículo deixa claro, regozijai-vos sempre no Senhor. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para essa obra de redenção, não há, irmãos, não há outro sentimento a não ser gratidão, alegria, regozijo. Então nós precisamos sempre olhar para a cruz de Cristo, sempre olhar para Cristo. E aqui eu faço um alerta aos jovens. Jovens, nós temos olhado para o nosso Senhor? Para quem nós temos olhado no nosso dia a dia? Vamos fazer essa meditação. Isso serve para todos nós. Muitas vezes nós estamos ansiosos, preocupados em demasia, com sofrimentos às vezes até desnecessários, porque nós nos esquecemos de olhar para Cristo. Nós nos esquecemos de que Ele nos deu o maior presente de toda a história. De toda a história.
Existe um versículo na Bíblia, eu não vou ler por conta do tempo, que diz que se a nossa esperança se limitasse a apenas essa vida, nós seríamos os mais tristes dos homens. Então, assim, nós temos aqui, enquanto nós estamos de passagem, porque nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, conforme fala lá na primeira carta de Pedro. Lá na primeira carta de Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Por que nós somos forasteiros? Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Nós somos cidadãos celestiais. Nós somos dos céus. Então nós somos forasteiros. E por que nós somos peregrinos? Porque nós estamos aqui de passagem. E nesse mesmo versículo, lá em 1 Pedro, fala que a gente não deve se embaraçar com os negócios dessa vida. E muitas vezes as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas tristezas, muitas vezes são consequência, resultado de um embaraço com essa vida, com as coisas dessa vida. Notem bem, irmãos, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser cidadãos exemplares. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter um bom testemunho. Então temos que estudar. Jovem, estude. Seja zeloso no estudo. Seja zeloso no trabalho. Seja zeloso no que você faz. Mas essas coisas não devem ser o centro das nossas vidas. O centro do nosso viver é Cristo. O centro do nosso viver é Cristo. Então a primeira pergunta é: nós temos olhado para quem no nosso dia a dia? A gente precisa voltar a olhar para o Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor, é mais fácil praticar o que está dizendo aqui no versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos. Então, irmãos, às vezes, e isso é absolutamente normal, nós passamos por tribulações. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Estou passando por tribulação. Como vamos agir? Ai, meu Deus, que sofrimento, coitado de mim. Ou nós vamos ter bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo. Todos nós passamos por tribulações. E às vezes, irmãos, a tribulação ela vem trabalhar o nosso eu. Às vezes eu sou orgulhoso demais. Às vezes eu simplesmente sou independente demais. E o Senhor permite que nós passemos por tribulações para que nós possamos ser aperfeiçoados. E toda tribulação deve gerar em nós, sabe o quê? Olhar para o Senhor e pensar: por que estou passando por isso? O que posso aprender com isso? Sabe, toda tribulação tem um fim proveitoso. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses versículos, irmãos, nós precisamos crer e nos agarrar neles. Todas as coisas cooperam. Estou doente. Preciso pensar: essa doença vai me fazer ser mais dependente do Senhor? Então foi algo bom. Esse problema que eu estou atravessando faz com que eu possa me voltar para Cristo? Então esse problema foi bom. E eu preciso ser grato por isso. Então tudo, irmãos, que nós passamos na nossa vida, nós temos que ser gratos, porque esses problemas, eles levam a um fim proveitoso. Mas aqui vem a prática. Precisamos olhar para Cristo. Se nós ficarmos olhando só para o cerne do problema, das tribulações, nós seremos murmuradores. E o Senhor, Ele rejeita. Ele rejeita. A murmuração é algo feio. É algo pecaminoso, a murmuração. Sabe? A pessoa que reclama de tudo. Nada é bom o suficiente. Mas a palavra diz que nós temos que estar sempre gratos. Em tudo, dai graças. Em tudo, não só nas coisas positivas, nas coisas aparentemente negativas, também dai graças. E como fazer isso, jovem? Olhando para Cristo.
Então aqui o versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria tem que ser o Senhor. Precisamos nos lembrar todos os dias do que o Senhor fez para nós. E além disso, não olhar para o que Ele fez, mas nos manter firmes na esperança do nosso Senhor. E o que é estar firme na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo? É ardentemente desejar a vida dele para nós, o arrebatamento. É isso que nós esperamos, irmãos, o arrebatamento. Se nós não tivermos um desejo que o Senhor venha nos arrebatar, talvez porque nós não estamos olhando para o Senhor. E aí está o problema. E aí todo problema vai ser ruim. Todo problema vai causar ansiedade, tristeza, até mesmo depressão. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, regozijai-vos no Senhor. Versículo 5. Seja a vossa mansidão, equidade, aqui também significa mansidão, humildade, notória a todos os homens, perto está o Senhor. Aqui é um outro ponto, irmãos, que nós precisamos nos atentar. Jovens, e aqui essa palavra cabe para todos nós, mas em especial jovens, porque os jovens, geralmente, os jovens são mais altivos. Já perceberam? Os jovens são mais altivos. Os jovens estão naquele momento da vida em que eles acham que podem tudo. Muitas vezes não olham para o dia de amanhã, muitas vezes não medem as consequências dos seus atos, não têm uma preocupação com nada, porque eles acham que têm a vida inteira para poder fazer e acontecer. Mas aqui, no versículo 5, fala para todos, mas também para os jovens, seja a vossa mansidão, a vossa humildade notória a todos os homens. Sabe o que significa equidade, mansidão, humildade? É abrir mão do seu orgulho, é abrir mão do seu direito. Hoje nós vivemos numa sociedade onde todos batem no peito e dizem, mas eu tenho direito, mas eu estou certo. E muitas vezes é possível ouvir jovens falarem, mas eu estou certo. Mas o que a palavra diz? A palavra diz que nós devemos sempre o quê? Nos humilhar. Nos humilhar. Aqui mesmo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, diz que todos nós temos que ter o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor Jesus Cristo. E qual foi o sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo? Ele se humilhou enquanto homem. Ele se humilhou. E a pergunta que eu faço é, se o próprio Senhor, sendo um homem perfeito, tendo todos os direitos, ele abriu mão desses direitos e se humilhou, quem somos nós para batermos no peito e dizer, mas eu estou certo, mas eu tenho direito? Nós, irmãos, precisamos estar sempre prontos a descer um degrauzinho do orgulho, a descer um degrauzinho dos direitos e sempre estar prontos que, se for preciso, nós vamos precisar nos humilhar, mesmo estando certos. Então, jovens, é muito comum ouvir entre os jovens, eu não fiz aquilo porque eu estou certo, eu estou na minha razão. Hoje no mundo se ouve muito isso, né? Eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha razão. Mas quem é cristão não tem a sua verdade, porque a verdade do cristão é Cristo. O cristão não tem a sua razão, porque nós temos que ter uma vida de humilhação, de se esvaziar de si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. O Senhor disse. Precisamos negar o nosso eu, o nosso ego, nosso orgulho, tudo. E precisamos estar prontos para sempre oferecer a outra face. E oferecer a outra face é justamente isso. É ser humilde quando for necessário. Sabe? Tem uma discussão? Faça o que for possível para encerrar aquela discussão. Mesmo que isso seja se humilhar. Mesmo que isso seja se humilhar. E aqui diz, seja a vossa equidade, mansidão, humildade, notória a todos os homens. Isso, jovem, não é só no ambiente de assembleia, não. Isso é no nosso viver cotidiano.
É na escola, tendo respeito pelos professores, é no trabalho, sendo bons funcionários, respeitando os seus patrões como se fosse o próprio Senhor. Ou seja, nós não temos que ter duas vidas, uma na Assembleia e uma fora da Assembleia. Nós temos que ter o mesmo viver, estando com os irmãos ou estando lá fora. Lá fora nós temos que dar um testemunho de que realmente nós somos cristãos. Na carta de Tito, é uma carta que Paulo fala muito sobre boas obras. Todos os capítulos de Tito tem lá, pronto para as boas obras. Irmãos, obras não salvam ninguém, mas boas obras é um testemunho, é uma consequência de quem realmente creu no Senhor. Então precisamos sempre, irmãos, como diz o versículo 5 aqui, ser humildes. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Nós temos, irmãos, que sempre viver com esse tipo de sentimento. Perto está o Senhor. É viver como os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, eles achavam que o Senhor já estava voltando ali naquele momento. E nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Infelizmente, é triste, às vezes, quando a gente se pega vivendo como se o Senhor não fosse voltar. Nós temos que viver como se o Senhor estivesse às portas. Como se amanhã nós nem estivéssemos mais aqui. Nós temos que viver dessa forma. Perto está o Senhor. Eu vou acelerar por conta do tempo. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. E aqui vem um antídoto para a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Irmãos, olha que situação. Aqui, esse é o antídoto. Levar diante do Senhor todas as nossas aflições, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Aí eu faço uma pergunta para nós. Individualmente, temos tido esse exercício? Temos tido esse exercício, jovens, de ir até o Senhor e contar para Ele tudo que tem nos afligido? Ou aquilo que tem feito nos tropeçar? Às vezes tem uns jovens, estou passando por essa situação, estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por esse pecado. O que eu faço? Confesse ao Senhor. Mas eu estou com dúvida, eu estou desanimado, eu estou assim. Ore ao Senhor, leve tudo aos pés do Senhor. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas procuram vários tipos de soluções. Ouça o homem, aplique algumas regras na sua vida, mas o verdadeiro antídoto para as preocupações e ansiedades é nós irmos direto ao nosso Senhor. Porque, irmãos, nós temos liberdade. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Então, se tem algo nos afligindo, conte ao Senhor. E outra coisa, tenha paciência. Porque uma coisa que essa sociedade tem feito conosco é nos tornar o quê? Imediatistas. A gente ora uma vez e já quer resposta. Uma vez um jovem chegou, eu tenho orado para casar. E aí, você continua orando? Não. Por que você não está mais orando para casar? Eu orei lá uma semana, o senhor não me respondeu. Então não dá, né, irmãos? Nós temos que ter paciência, perseverança no orar. E aqui diz sobre perseverança. Aqui fala, em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Irmão, sabe o que é súplica? É você cotidianamente, de maneira perseverante, consistente, repetente, sempre clamar ao Senhor por algo. Sabe quando o Senhor Jesus falou lá nos evangelhos, sobre a viúva e o juiz? Que a viúva era insistente? Ele estava falando sobre oração. E ele falava, a viúva foi insistente, até que o juiz atendeu. Quanto mais o Senhor. Nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Né? O filho pedir pão, o pai vai dar pedra? Não, o pai vai dar pão. E aqui entra uma outra questão.
muitas vezes os jovens pedem coisas que são coisas para satisfazer os próprios deleites. Por exemplo, pai, eu queria tanto ganhar na Mega Sena. E a pergunta é, será que isso é da vontade do Senhor? Porque a Bíblia fala que nós temos que orar. O Senhor Jesus disse, tudo que pedirdes a meu Pai em meu nome, segundo a sua vontade, Ele vos fará. Então nós temos que fazer pedidos, irmãos, que sejam da vontade do Senhor. Então, por exemplo, um pedido digno. Senhor, me ajuda a andar no Espírito. Eu pergunto para os irmãos, isso é da vontade de Deus ou não é? Senhor, me ajuda a orar mais, eu tenho orado tão pouco. Isso é da vontade de Deus ou não é? Senhor, os solteiros, Senhor, eu quero casar e ser feliz no casamento. Isso é um pedido que é justo, é digno. Orem por isso. Agora, fazer pedidos tolos, aí certamente só expõe o nosso orgulho, só expõe, assim, o quanto nós somos fúteis, na verdade, se nós ficarmos pedindo coisas superficiais e que não são da vontade de Deus. Então, pedir e dar-se-vos-á, mas tem que pedir bem, não pedir mal. E aqui diz o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Não é aquela paz lá que fala em Romanos, que é aquela paz que tem a ver com a redenção dos nossos pecados. Porque antes de nós crermos, nós éramos inimigos de Deus. Mas depois que o Senhor fez a obra na cruz e nós cremos, nós fomos redimidos, fomos justificados e antes nós éramos inimigos e agora nós temos paz com Deus. Mas essa paz aqui, que está falando no versículo 7, não é essa paz da redenção. Essa paz aqui é um consolo. Sabe, está passando por tribulação? Leva ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? Essa paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente, os vossos pensamentos em Cristo. Está ansioso? Vá ao Senhor, ore, se derrame. Aqui não está dizendo que o Senhor vai resolver o seu problema. Ele vai dizer que o simples ato de você se derramar ao Senhor vai te trazer uma paz, um consolo. E isso aconteceu com Ana. Ana, mãe de Samuel. Ana não podia ter filhos. E Ana orava a Deus e tinha um semblante descaído. Mas depois que ela falou com Eli, e o Eli disse que ela continuasse orando, que Deus iria atender a oração dela, o rosto dela já estava melhor. E é isso que Deus faz conosco, irmãos. Está triste? Está ansioso? Vá ao Senhor. Conte para Ele tudo. Peça, ore, suplique. Isso vale também, irmãos, para dificuldades da caminhada. Eu estou com dificuldade nesse ponto. Confessa o pecado do Senhor. Confessa. Quantas vezes eu devo confessar? Confesse sempre, até você largar aquele mau hábito. Isso vai acontecer. E aqui, irmãos, para encerrar, já está em cima da hora, um outro ponto que eu queria chamar a atenção dos jovens e de todos nós. Olha o que diz no versículo 8. O versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tem uma outra tradução que fala assim, nisso ocupai o vosso pensamento. A pergunta que eu faço e eu faço essa pergunta para mim e também para os irmãos, nós temos ocupado a nossa mente com o quê? Com o quê? Com o que nós andamos ocupados, irmãos? Se nós estivermos andando ocupado, alimentando os nossos pensamentos, a nossa mente com lixo, a gente vai se sentir um lixo. É regra, assim, é incrível. Muitas pessoas que estão com ansiedade, estão vivendo uma vida atribulada, maus pensamentos, assim, depressão, olha o que ela está se alimentando. Alimentando, que eu digo, a mente. Fica só se alimentando de coisas que não edificam. Só de coisas que não edificam. E aqui diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupai a vossa mente. É ocupar o nosso pensamento, irmãos, com as coisas do Senhor. Vamos ocupar o nosso pensamento com as coisas do Senhor. Sabe fazendo o quê? Lendo mais a palavra, tendo mais comunhão com os irmãos, estando mais nas reuniões, participando mais dessas comunhões, das lives, ou seja, ocupando a nossa mente com coisas que edificam. Aqueles que fazem isso, certamente, vão sofrer bem menos. Sofrer bem menos, ficar bem menos ansiosos. Vão ter tribulações? Vão, mas vão viver menos ansiosos. A grande questão é essa. Precisamos gastar o nosso tempo e nos alimentar de algo que nos edifica e não de algo que nos aborrece. Eu vou dar um exemplo pessoal. Há 6 anos, eu vivia lendo UOL, G1, sites de política. E aí, eu fiquei tão ocupado com aquelas coisas que quando eu me parei para pensar, eu estava completamente angustiado. Porque tudo que eu fazia era ficar revoltado com a situação do país, revoltado com o candidato A, com o candidato B, com o deputado C. Eu perdia muito tempo com essas coisas. Aí, em comunhão com o Senhor mostrando por essa palavra, descontamina, faz um detox, para com isso. Ocupa a tua mente, investe o teu tempo no que é amável, no que é de boa fama, no que é puro, no que é amável. E aí eu comecei, aquele tempo que eu gastava com essas coisas de política, eu comecei a gastar com as coisas do Senhor. Parei de me preocupar, irmãos. Enquanto as pessoas faltavam se matar nas ruas por causa de candidato A, candidato B, eu estava mais preocupado em conhecer mais o Senhor, conhecer mais a sua palavra. Então é uma coisa que eu sugiro aos jovens, detox. Detox, irmãos. Cuidado, as redes sociais nos prendem o nosso tempo. É rede social, é internet, muitas coisas ocupam o nosso tempo e nos deixam ansiosos. Isso é um fato. Precisamos fazer um detox. Versículo 7. E por fim, para finalizar agora, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Tudo que nós temos aprendido, irmãos, por meio do viver em assembleia, de estar reunido ao nome do Senhor, das comunhões, das conferências, da palavra, tudo isso que nós temos ouvido, tudo isso que nós temos aprendido, nós precisamos fazer uma coisa: fazer, obedecer. Sabe aquela parte da palavra que diz: não sedes ouvintes da palavra, mas praticantes. Deus preza pela obediência. Deus não preza por sacrifícios tolos. Deus preza por obediência. Então, tudo isso que nós temos visto, ouvido, a comunhão que temos vivido, vamos praticar, vamos fazer, vamos nos envolver com isso. Tá bom? Vou parar por aqui, por conta do tempo, mas eu espero, sim, que essa palavra seja um encorajamento para todos nós, para nós pensarmos um pouco sobre com o que nós temos nos ocupado, com o que nós temos nos lamentado, com o que nós temos murmurado, para que a gente possa agora olhar para Cristo, nos alegrar nele, colocar tudo que é honesto e puro nas nossas mentes, ocupando a nossa mente com essas coisas, sendo humildes no nosso caminhar e levando tudo isso em oração para o Senhor. Eu espero tudo isso, para que todos nós possamos praticar isso. Eu vou encerrar então dando graças e a gente finaliza. Nosso Deus e Pai, te damos graças por essa palavra que acabamos de ouvir. Te pedimos que ela possa tocar o nosso interior, nos levar a refletir, que possamos ser convencidos pelo Espírito Santo, a termos uma vida mais equilibrada, uma vida de olhar mais para Cristo, de confiar mais nele, no nosso Senhor, e levarmos todas as nossas angústias, todas as nossas inquietações aos pés dele, por meio das orações e súplicas. Nos dê, Senhor, nos dê, Pai, forças para isso, para que possamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. E para que possamos, de fato, ser aqueles que se regozijam sempre no Senhor. Por tudo isso, Pai, nós te pedimos e desde já damos graças, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.